Olá pessoal, eu sou Felipe Castanheira, professor de exatas e engenheiro civil, e eu quero falar para você 5 passos para você passar em qualquer prova. Eu já dei aula para muitos alunos e eu vejo muitos erros se repetirem várias vezes e muitos deles podiam ser evitados seguindo esses 5 passos. Primeiro passo, saiba o básico. Pode parecer óbvio, mas muita gente tenta estudar uma matéria sem saber a matéria anterior, sem saber a matéria que dá base para aquele conteúdo. Por exemplo, você vai estudar sistemas de equações. Você precisa saber as 4 operações da matemática. Você precisa saber função de primeiro grau, por exemplo. Muita gente tenta avançar sem ter aprendido antes. E por isso é tão importante que você aprenda a matéria e não simplesmente passe na matéria, porque isso vai te ajudar no futuro. A segunda dica é você estudar através de resoluções de exercícios de provas anteriores, por exemplo. Se você está no ensino médio, pode ser o Enem, um vestibular. Se você está fazendo uma faculdade, tenta pegar provas dessa disciplina, provas anteriores, para você estudar. Sem medo de errar. Olha só, isso é comprovado cientificamente. Uma pesquisa comprovou que quem erra aprende mais. Como assim? Dividiram em 2 grupos. No primeiro grupo de pessoas, começaram a ensinar para essas pessoas um idioma desconhecido. Simplesmente ensinaram. Para um segundo grupo, em vez de simplesmente passar o conteúdo, elas começaram a mostrar as palavras e falar assim, tente dizer que palavra é essa no seu idioma. E as pessoas erravam. E depois era explicado para elas qual palavra realmente era aquela palavra. E assim elas erravam para depois aprender. Isso fez com que elas memorizassem muito mais a resposta certa. E quando comparava os 2 grupos, quem tinha aprendido mais, quem tinha errado. Porque a gente aprende aquilo que a gente erra. A gente não quer repetir os erros e o nosso cérebro acaba memorizando aquilo que a gente já errou. Então, quando for estudar, não tenha medo de errar, porque você vai aprender muito dessa forma. Terceiro passo é você acrescentar emoção nos seus estudos. O nosso cérebro, ele gosta de memorizar aquilo que está relacionado com alguma emoção. É muito mais fácil você se lembrar de um acontecimento da sua família do que alguma matéria da escola. Talvez quando eu falo escola para você, ou pergunto o que você estudou, o que você fez na escola há 3 anos atrás, você vai lembrar de uma emoção, de uma conversa com um amigo. Você não vai lembrar da matéria do professor, porque aquilo está muito mais relacionado com emoções. E você consegue colocar emoções nos estudos. Tem gente que gosta de fazer isso com música, outros desenham, mesmo não sabendo desenhar, você pode desenhar aquilo que você está estudando, você memoriza muito mais. O ideal é você colocar arte de alguma forma, deixar agradável, fazer piada, eu não sei, mas usar aquilo com uma forma agradável para você estudar e memorizar muito melhor. Quarto passo é você dividir as tarefas. Você já aprendeu que tem que saber o básico, resolver exercícios, acrescentar emoção, está começando a ficar muita coisa. Não adianta você simplesmente saber disso, você precisa aplicar. E para isso você precisa dividir o seu tempo. Começar aos poucos, talvez 30 minutos por dia, 40 minutos. Não adianta você fazer uma mudança drástica, tentar aplicar tudo de uma vez só. Você ficar 10 horas estudando num dia, depois você não vai estudar mais o resto dos dias. Então, vai gradativamente colocando tempos de estudo para você estudar melhor e aprender cada vez mais. O quinto passo é você estudar com alguém. É muito mais fácil quando você aprende com alguém que já domina o assunto. E por isso você pode contratar um professor particular. Eu já dei aula para centenas de alunos e muitos deles vêm me dizendo que não sabia que tinha essa possibilidade de ter um professor online. E é muito gratificante para mim ver o resultado deles. Eles aprendem muito mais dessa forma, não têm medo de fazer as perguntas, estão individualmente com alguém e isso facilita muito mais nos estudos. É muito melhor do que você estar numa turma cheia de gente. Se você quiser experimentar uma aula particular online, você pode entrar em contato comigo. Meu DDD é 13
996451881. Pode me adicionar no WhatsApp. Então um abraço, bons estudos e tchau!